Na internet, a risada, geralmente ela é expressa de forma textual com kkkk, acho, rs e assim por diante. Agora, o choro, ele é representado na internet com isso e com isso daqui. O pessoal tem comentado muita coisa no vídeo sobre Karl Marx antissemita, e eu achei bem interessante como agora, para os marxistas, do nada, vale a pena você discutir ideias e não o que a pessoa pensava. Eu digo isso porque eu vim de um debate onde toda vez que a gente pontuava coisas importantes para serem respondidas, como por exemplo, e a questão do problema do cálculo econômico. Geralmente os marxistas vinham com uma resposta que é basicamente uma mentira, dizendo, por exemplo, não vou responder esse tipo de coisa porque Mises defendeu o fascismo. Spoiler, não defendeu. Então agora, do nada, eles estão querendo parar com essa palhaçada de tentar anular uma ideia por conta do autor dessa ideia ter alguma posição ou não um pouco complicada. E nós estamos falando de Karl Marx, uma pessoa que é provadamente racista, antissemita, e nesse vídeo vai ficar claro também que ele era um homofóbico. Tem um vídeo depois que eu vou provar que ele é xenofóbico também. Então muito bacana da parte de vocês, mas agora que a brincadeira tá divertida, vocês querem parar? Não. Então é isso, o vídeo de hoje é sobre como Karl Marx participava da bancada evangélica e como a comunidade LGBT nada mais são do que idiotas úteis para socialistas e comunistas. E se você quer diminuir o número de idiotas úteis no Brasil, basta você ajudar este canal. Você pode ajudar de diversas formas. Por exemplo, comentando fontes específicas do tema que a gente está discutindo, trazendo novos temas, doando para o canal e assim por diante. Existe uma equipe por trás do canal em que é feita a divisão do trabalho. Eu geralmente faço a pesquisa, a apresentação, a gravação dos vídeos, os cortes, o ADM, aqui que vocês vão conhecer como ADM, ele faz a parte de edição, ele faz a parte de aplicação de cor, de efeito da imagem. Ele faz um monte de coisa também na questão comercial, em que ajuda a gente a crescer. Então a gente não tá sozinho, e com você ajudando esse canal, a gente consegue crescer muito mais. E como eu comentei, essa aqui é uma série muito importante, onde o próximo vídeo é sobre o Karl Marx ser xenofóbico, e o último vídeo dessa série é o Karl Marx, o terraplanista econômico. Então o auxílio de vocês é muito importante, desde da questão das referências que eu comentei, tanto a questão monetária que ajuda a gente. Vamos voltar para o vídeo. E para começar o nosso vídeo, nós temos que falar de Schweitzer. Como provavelmente eu vou pronunciar errado, eu vou botar o nome em texto em algum lugar. Schweitzer foi uma pessoa muito importante lá na Alemanha, referente ao movimento dos trabalhadores, lá pelo ano de 1860. Com a ajuda de Ferdinand Lassalle, Schweitzer conseguiu retornar à sua atividade política lá por 1867. Como um deputado do Reichstag do norte da Alemanha, e foi o primeiro social-democrata franco a ser eleito no parlamento da Alemanha. Como ele era amiguinho de Lassalle, e sabemos como Carlinhos era um racista e antissemita, Carlinhos também não ia com a cara dele. É claro, não vamos ser ingênuos, existiam outras questões por trás. E provavelmente sem saber da amargura que Karl Marx tinha, Schweitzer tinha um certo respeito por Karl Marx. Tanto que após a morte de Lassalle, o Schweitzer sugeriu ao Marx que ele fosse o presidente da Associação Geral dos Trabalhadores Alemães. Só que Marx recusou. Só que Schweitzer, querendo essa conexão com Karl Marx, pediu pelo menos uma ajuda no jornal Social Democrata. E o Marx até ajudou no começo, daquele jeitinho vagabundo dele, como eu mostrei no vídeo passado, mas ele até ajudou no começo, só que depois ele não quis mais, porque aparentemente o Lassalle tinha uma conexão com o Bismarck, Marx sabia disso, e achava que o Schweitzer também sabia disso. E nesse sentido, o Marx pediu para que o Schweitzer rompesse com o Bismarck, e o Bismarck simplesmente rejeitou. Não apenas rejeitou a ideia de Marx, como também apresentou opiniões públicas positivas a Bismarck. Só que Schweitzer, antecipando que Marx não iria gostar, escreveu uma carta para Marx em 15 de fevereiro de 1865. Vejamos o que a carta diz. Se você deseja me esclarecer, como em sua última carta, sobre questões teóricas, eu aceitaria com gratidão tal instrução de sua parte. Mas no que diz respeito às questões práticas da tática imediata, peço-lhe que considere que, para avaliar essas coisas, é preciso estar no centro do movimento. Portanto, você está cometendo uma injustiça em expressar sua insatisfação com as nossas táticas em qualquer lugar e de qualquer maneira.
Você só deve fazer isso se estiver absolutamente familiarizado com as condições. Depois disso, Marx foi chorar as pitangas com Engels, trocando cartinhas com ele, dizendo que o Schweitzer era incorrigível. Como nós estamos percebendo ao longo dos vídeos, Karl Marx era um cara ressentido, e não era pouco. Então isso feriu bastante o ego dele. Durante o ano de 1865, o Schweitzer fez um ataque ao governo no Social Democrático, que levou a sua condenação por crime de imprensa, perturbação da paz e difamação dos funcionários do governo. E Marx, sabendo disso, foi logo comentar com Engels numa carta em 10 de março de 1865. A insolência do Sr. Schweitzer, que sabe muito bem que tudo o que eu preciso fazer é publicar suas próprias cartas, é fantástica. Mas o que mais o vira-lata de merda pode fazer? Você precisa combinar algumas piadas sobre ele para chegar ao Cielbel, para que ele possa espalhá-la para os diversos jornais. Querido, Marx é um amigão, né? E em 1866, o Schweitzer foi liberado da prisão por motivos de saúde e também foi anistiado por conta da Guerra Austro-Prussiana. Embora ele tenha perdido a eleição para a Convenção Constitucional da Nova Confederação do Norte da Alemanha, ele foi eleito presidente da ADAV, que é a Associação Geral dos Trabalhadores Alemães. E, em 7 de setembro, ganhou a eleição para o novo parlamento. Em 1868, o Schweitzer publicou alguns insights bem interessantes sobre o livro O Capital, de Karl Marx. E Marx, o racista e antissemita, em 7 de março de 68, mandou a seguinte carta para Ludwig Kugelmann. Você viu que meu inimigo pessoal, Schweitzer, derramou elogios sobre mim em 6 edições do Social Democrat por causa do meu livro? Deve ser muito angustiante para aquela velha prostituta Hatzfeld. Gente, realmente peço desculpa, eu não vou saber pronunciar os sobrenomes não, tá? Sophie von Hatzfeld foi uma figura controversa referente ao movimento dos socialistas alemães. E pela forma como ele se pronunciou sobre essa pessoa, já sabemos que ela é amiga de La Salle. Meu Deus, cara, o cara não consegue, o cara simplesmente odeia o menino. Para Engels, o Marx escreveu o seguinte: qualquer que sejam os motivos secundários de Schweitzer, por exemplo, irritar a velha Hatzfeld, uma coisa deve ser admitida. Embora ele cometa alguns erros aqui e ali, ele estudou o assunto com muito empenho e sabe onde estão os pontos cruciais. Bom, o Schweitzer convidou o Marx como um convidado de honra para a reunião geral da ADAV lá em 68. Só que o Marx recusou. E mesmo assim, Schweitzer escreveu para Marx declarando-o como o líder do movimento operário europeu. Só que o Marx tinha uma certa dúvida sobre as intenções de Schweitzer, então escreveu para Engels e acabou comentando que na verdade era uma tentativa de suborno inútil. E é aí que o Marx escreve o seguinte para Engels: quanto à calorosa e fraterna carta que recebi de Schweitzer, isso se explica simplesmente pelo medo de que, após a decisão de Nuremberg, eu possa agora me manifestar publicamente em favor de Wilhelm e contra ele. O que acontece é o seguinte: há muitos anos atrás, esse Schweitzer que eu tô comentando pra vocês, o Schweitzer, eu vou errar muito na pronúncia durante o vídeo, tá? Esse Schweitzer, ele foi condenado por estar se relacionando com um jovem em praça pública, teve toda uma questão sobre isso. Então existe um burburinho, um boatozinho, que era muito conhecido pela galerinha, sobre essa opção sexual do Schweitzer. E a homofobia começa a se mostrar aqui. Primeiro ponto, eu já denunciei no vídeo passado, vou trazer de volta. As cartas de Marx e Engels, elas foram modificadas para amenizar a expressão de ódio que eles sentiam. Isso serviu muito bem, porque agora nós temos um monte de bobocas seguindo tudo que ele fala e colocando eles como se fossem um monopólio da virtude. Acontece que calorosa e fraterna foi uma tradução livre que nós fizemos do termo que está na carta, que é warm fraternal, que também é a tradução de uma palavra em alemão que é Warmbrüderlich. Novamente, eu não sei pronunciar, vou pedir para botar o texto lá para que vocês não se percam. Só que esse termo, na verdade, significa afeminado ou queer. Se eu fosse traduzir esse termo em alemão para o português, eu usaria o termo bichinha, que é um termo muito ofensivo aos homossexuais aqui no Brasil. Muito ofensivo pelo contexto que é colocado. Na verdade, bichinha não chega nem a capturar a essência da questão de quão ofensivo é essa palavra em alemão. E no meio da pesquisa, eu queria mostrar um pouco mais sobre como essas cartas realmente são modificadas. E uma outra evidência que apareceu foi a seguinte: o Engels está escrevendo para Marx e o Engels ganhou um livro de um tal de Karl Boruto. Não é o filho do Naruto. E o Engels fala o seguinte: quem é esse sensual doutor Boruto que exibe um órgão tão sensível para o amor sexual? Calma que eu vou explicar. O sensual foi uma tradução livre que nós fizemos da palavra que foi colocada em inglês, que os tradutores tentaram emplacar para reduzir novamente o teor ofensivo das palavras escolhidas por Marx e Engels. Eles traduziram a palavra sultry
do termo shvu, que também é um termo ofensivo para os homossexuais, remetendo essa questão de queer e assim por diante. E antes que me tirem de contexto, eu não tô dizendo que queer é uma questão ofensiva, tô dizendo que eles usavam dessa palavra para tentar ofender, assim como Marx usou a palavra negro para tentar ofender La Salle, assim como Marx tentou usar a palavra várias vezes judeu para ofender La Salle, e depois ele pega outros termos que são também ofensivos e assim por diante. Aí o Marx responde o seguinte: sobre o Dr. Boruto, o homem com a picada sensual, eu não sei nada exceto reticências. E aqui o sensual passa pela mesma questão que eu acabei de comentar, e picada provavelmente deve ser pica, né? Então seria mais ou menos um órgão genitor voltado para atividades homossexuais no sentido pejorativo e, enfim, eu acho que vocês já entenderam o contexto, né? E não apenas Marx e Engels tentavam usar termos que remetiam à homossexualidade como fossem ofensivos, eles também eram contra a luta dos direitos dos gays. E aí vem a Rita Von Hunt, sem vergonha nenhuma, falar que eles foram a virada de chave. Rita, se eles vissem pelo que você luta, eles não iriam gostar nada, iriam zoar de você no privado. Desculpa trazer essa notícia. Nós podemos ver que eles são contra as lutas dos direitos dos gays numa carta escrita de Engels para Marx em 22 de junho de 1869. Vamos ver o que a carta diz? O Urning que você me enviou é algo muito curioso. Essas revelações são extremamente contra a natureza. Os pederastas estão começando a se contar e descobrindo que são uma força no Estado. Só faltava organização, mas de acordo com essa fonte, aparentemente já existe em segredo. E como eles têm homens tão importantes em todos os partidos antigos e até mesmo dos novos, de Rosen a Switzer, eles não podem deixar de triunfar. Guerra às bucetas e paz aos cus será o seu novo slogan. É uma sorte que nós pessoalmente estejamos velhos demais para temer que, quando esse partido vencer, teremos que prestar tributo físico aos vitoriosos. Mas a geração mais jovem, a propósito, é somente na Alemanha que o sujeito assim pode se apresentar, transformar essa obscenidade em teoria e fazer um convite. Entrem, etc. Infelizmente, ele ainda não teve coragem de reconhecer publicamente que é daquele tipo. E ainda precisa operar quórum público pela frente. Se não tiver entrando pela frente, como disse uma vez por engano. Mas espere só até o novo Código Penal do norte da Alemanha reconhecer os direitos do traseiro. Então ele operará de forma bem diferente. Aí as coisas ficarão bem ruins para os pobres frontais como nós, com a nossa inclinação infantil pelo feminino. Se Schweitzer pudesse ser útil para alguma coisa, seria para arrancar desse peculiar cavalheiro honrado os detalhes dos pederastas em cargos altos e importantes, o que certamente não será difícil para ele como um irmão de espírito. Gente, eu tô chocado, Engels e Marx votaram no Bolsonaro. E vocês viram esse discurso bem pró-família? Nossa, e os LGBT tudo juram que eles são todos amiguinhos deles. Pô, isso me surpreendeu de uma forma tão... Não, mentira, eu já sabia isso aí, então não me surpreendeu de forma nenhuma. Isso aí surpreende quem é ingênuo, fica idolatrando o autor e acha que, enfim, que ele é uma pessoa perfeita e fica acusando os outros de imperfeição. O que eu acabei de descrever é a prática esquerdista de monopólio da virtude. Meus amigos, a raiz de vocês é muito podre. O livro que o Engels está comentando no começo, pelo que eu entendi, é um livro que o Marx enviou para Engels, onde o autor é Karl Urix, que teorizou muito sobre a questão da homossexualidade e lutava pelo direito dos homossexuais. O Urning, no começo do texto, é uma descrição disso. Para o autor, seria uma espécie de homem com uma psique feminina e também com interesses sexuais por outros homens. Seria algo como um meio termo entre o gênero masculino e o feminino. E não nos deixamos enganar. Pederasta, por mais que agora tenha esse sentido de homens com interesse em homens mais jovens, ou meninos, né, adolescentes, assim por diante, naquela época era uma descrição de homossexual. É como se houvesse uma identidade entre pederasta e homossexual. Então não é exclusivamente homens, para aquela época, que gostavam de outros homens, só que mais jovens, ou de garotos. E quando nós temos esse insight sobre o sentido da palavra pederasta, nós vamos ler o livro do Engels, A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada. Nós conseguimos ler a seguinte passagem com muito mais esclarecimento. As mulheres gregas tinham ocasiões de sobra para enganar seus esposos. Estes, que se teriam envergonhado de qualquer demonstração de amor pelas esposas, divertiam-se com todo tipo de folguedos amorosos com heteras. Mas o aviltamento das mulheres se voltou contra os próprios homens.
aviltando-os também, a ponto de se afundarem na atividade repulsiva da pederastia, e, da mesma forma, aviltando seus deuses por meio do mito de Ganymede. Meu Deus! Imagina, será que a Rita sabia disso? Será que ela, com a luta que ela tem, pelo interesse que ela tem de lutar contra a homofobia, ela sabia dessas passagens de Engels do Carlinhos? Eu acho que ela não sabia, porque pra dizer que Karl Marx foi a virada de chave, quando ele era um racista, antissemita e agora estão percebendo também homofóbico, eu acho que ela não sabia. Será que ela vai continuar se posicionando dessa maneira em favor do Marx? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Por sinal, vocês não acham que é uma baita coincidência Karl Marx rejeitar ideias de anarquistas como Bakunin, por exemplo, que tinham uma abertura maior ou uma tolerância maior para os homossexuais? Fica a reflexão. A questão, meu amigo, é que os marxistas eles têm alergia à verdade. Eu posto os vídeos, eu já tô ouvindo o barulho deles espirrando. O vídeo que eu fiz sobre Karl Marx racista e antissemita, ou eles simplesmente ignoram tudo, tentando justificar as coisas, ou simplesmente vêm com um papinho de mas e o autor tal? O autor tal fez tal coisa? Meu amigo, eu sigo a Jesus Cristo. Eu não sigo os outros autores da forma como você segue. A única pessoa que eu sei que eu posso confiar que não pecou e não fez essas coisas todas foi Jesus Cristo. Então assim, se você acha um autor que você não gosta de uma atitude que ele fez e você tenta usar isso pra justificar o erro do autor que eu tô apontando, o que você tá dizendo é que a atividade em si não é um problema. O que era um problema é que o seu autor não fazia, e agora que você descobre que é, então deixou de ser um problema. Que é o que o Danilo Gentili fala quando ele comenta que não é o que é feito, mas quem o fez. E vocês da esquerda são tão assim. Tanto que agora, como eu comentei no começo desse vídeo, do nada o que importa são as ideias. Agora não importa mais se a pessoa foi um lixo de pessoa? É isso mesmo? Interessante, né? Eu acho que vale a pena vocês esquerdistas terem essa maturidade maior de deixarem de ser ingênuos. Toda vez que forem dialogar com alguém, debater com alguém, pensar: poxa, mas será que os autores que eu defendo não fez uma caquinha tão grande quanto os autores que eu estou aqui denunciando? E olha, meu amigo, eles fizeram, e não é pouco. Porque como eu comentei, muita coisa ficou escondida, e o que sobra fede. Agora sim, quando eu fiz essa série de vídeos, eu sempre fui buscar contra-respostas. E eu caí num vídeo de uma pessoa que aparentemente ela é da comunidade LGBT. Eu vou tentar não comentar muito, que é pra não fazer um comentário errado e enfim, ser cancelado, né? No sentido processual. Então, eu não vou nem citar o vídeo. E ela comenta o seguinte: olha, antigamente, de fato, os marxistas viam esses problemas, eles tinham essas dificuldades, elas não gostavam dos homossexuais, porque não viam nos homossexuais uma potência, uma possibilidade de ajudar eles na revolução. Vocês têm noção que a pessoa, ela tá literalmente dizendo que é pra tolerar os homossexuais só por conta da revolução e não por não ter nada de errado? Você percebe o quão corrompe a ideia comunista a cabeça de uma pessoinha dessas? Tem que vir eu aqui mostrar pra vocês que vocês estão sendo usados como massa de manobra. Claro, muitos desses nossos amiguinhos do LGTV, eles vão dizer que isso foi uma coisa do tempo deles. Karl Marx é um homem do seu tempo. Eu já mostrei que esse raciocínio ele é indevido, ele é errado, ele acaba abrindo precedência pra justificar então o que eles acusam ser homofobia ou racismo atual. Então é um argumento perigoso. Não dá pra usar esse argumento se você tiver um mínimo de decência na vida. Mas eles comentam: Karl Marx é um homem do seu tempo, isso ficou lá na época de Karl Marx. E não é bem assim. E antes de provar que isso se avançou através dos movimentos de esquerda até épocas atuais, eu preciso antes fazer um paralelo. Muitas pessoas vieram comentar o seguinte: olha, não é porque Karl Marx foi um racista, homofóbico, xenofóbico e antissemita que isso afeta a corrente teórica dele. Eu discordo. Isso afeta a corrente teórica dele porque esses pressupostos eles têm que condizer com a corrente teórica dele. Por exemplo, Mises, que vocês odeiam tanto, não tem como Mises ser racista porque esse é um pensamento polilogista que ele refutou lá no Ação Humana. Agora, se ele construísse alguma composição teórica contrário disso, seria uma outra coisa. Mas mesmo em seu livro mais difamado, que é o Liberalismo segundo tradição clássica, quando você vai ver ele falando até da questão da negociação com os russos, que são os soviéticos, você vê ele
ele falando de uma forma bem coerente com a linha liberal dele o seguinte: não se deve proibir relações comerciais com a Rússia. Se as pessoas querem conhecer a Rússia, deixem que ele vai conhecer. E ele, por sinal, nesse mesmo livro, nessa parte que eu tô comentando, fala que não é da óptica liberal um argumento racista, que não existe inferioridade entre povos e assim por diante. Então ele demonstra isso categoricamente em seu livro. Então sim, o marxismo carrega racismo, antissemitismo, homofobia em seus trabalhos, por mais que seja difícil de ver. E quando você recorre às fontes que eu mostrei agora, você olha novamente os livros que foram lançados de Karl Marx, você consegue ver essas coisas nos livros. Como por exemplo, Karl Marx dizendo que a produtividade do trabalho é determinada pela raça, tá lá no O Capital. E no O Capital, em outros livros, também tem argumentos xenofóbicos. E sobre corrente teórica, quando se cristaliza uma corrente teórica, ou seja, quando os aspectos chaves e gerais elas são formalizadas, tudo aquilo que é diferente é uma outra corrente teórica que tem se formado, e a gente consegue perceber isso neste vídeo. Porque, por exemplo, os sociais-democratas tiveram sim certa influência por Marx, mas também tiveram influência por outros autores que não são marxistas. Nesse sentido, é uma outra coisa que não o marxismo. Então, se você defende alguma coisa que não está adequado ao marxismo, que são aspectos que eu denunciei nesse vídeo, você defende uma outra coisa que não o marxismo. E como Marx carrega o conceito pessoal de Karl Marx por motivos meio que óbvios, para que você quer se intitular numa teoria que faz apologia a uma pessoa que é racista, xenofóbica, homofóbica e antissemita? Qual é o interesse em continuar mantendo essa relação? Você não consegue simplesmente desvincular e defender uma teoria diferente, por exemplo, teoria da exploração. Aí pegam, não precisa nem pegar Karl Marx, tem outros autores, tem Rodbertus, tem o Thompson, tem diversos outros autores que você pode se basear para defender uma teoria da exploração que vai estar errada mesmo assim, mas você não precisa se vincular a Marx. Mas vocês insistem em se vincular a Marx. Por quê? É uma pergunta que vocês têm que responder. Não tem motivo, mas vocês continuam nisso. E eu tô dizendo isso porque uma pessoa, ela pode dizer que ela defende uma linha não ortodoxa do marxismo, um marxismo heterodoxo, por exemplo. E ela pode dizer isso: não, mas eu não defendo o marxismo mainstream, que são esses aspectos de Marx que são bem claros e enraizados por conta da visão de Marx. Eu defendo o marxismo heterodoxo. Beleza. Só que, novamente, para que cultuar o nome da pessoa que carrega a pessoalidade dela, que em suas posições pessoais haviam claramente um viés racista, homofóbico, xenofóbico e antissemita? Eu tô falando aqui de marxismo ortodoxo, heterodoxo, que não é uma discussão que eu acredito que eu tenha a propriedade para falar, que é uma questão muito mais profunda sobre o que é o marxismo ortodoxo ou não, mas eu tô usando como marxismo ortodoxo para que as pessoas tenham referência a grande densidade da produção de Marx e seus trabalhos, que é lá entre 65 e o Capital foi em 67, não falha a memória, 65, 67, 68 e assim vai. Onde tem as cartas trocadas de Karl Marx com as questões que eu tenho comentado, mais suas obras. Bom, como eu comentei, a social-democracia carrega sim bases marxistas, evidentemente não aquelas contra os homossexuais. Mas como se sabe, os sociais-democratas têm uma pegada muito mais reformista do que os marxistas ortodoxos. E essa posição é uma posição de contradição. Não são as mesmas coisas, por consequência. E podemos saber que essa é uma posição de contradição quando recorremos à obra do Karl Marx chamado Salário, Preço e Lucro. Vamos ver o que o Marx fala sobre as reformas. Ao mesmo tempo, e ainda abstraindo totalmente a escravização geral que o sistema do salário implica, a classe operária não deve enxergar a seus próprios olhos o resultado final dessas lutas diárias. Não deve esquecer-se de que sua luta contra os efeitos, mas não contra as causas desses efeitos, que logra conter o movimento descendente, mas não fazê-lo mudar de direção, que aplica paliativos, mas não cura a enfermidade. Não deve, portanto, deixar-se absorver exclusivamente por essas inevitáveis lutas de guerrilhas, provocadas continuamente pelos abusos incessantes do capital ou pelas flutuações do mercado. A classe operária deve saber qual o sistema atual, mesmo com todas as misérias que lhe impõe, engendra simultaneamente as condições materiais e as formas sociais necessárias para uma reconstrução econômica da sociedade. Em vez do lema conservador de um salário justo por uma jornada de trabalho justa, deverá inscrever na sua bandeira esta divisa revolucionária: abolição do sistema de trabalho assalariado. Grande parte das partes em que são comentadas que parecem favorecer uma reforma, não é esse o ponto. O ponto é, evidentemente, o sistema capitalista trouxe condições materiais que favorecem a sociedade humana, e dessas condições materiais deve-se usar. Neste ponto, não faz sentido você chamar de marxismo
coisas que têm como pressupostos rejeições das ideias do marxismo. Voltando a 1890, alguns sociais-democratas como Augusto Bebekli e Eduardo Bernstein buscavam uma posição da social-democracia um pouco mais esclarecida, tolerando aí os aspectos do direito político dos homossexuais. Esforços rejeitados, claro, pelos marxistas da ala mais ortodoxa, liderado por Lenin lá em 1918. Isso gerou uma divisão, claro, onde de um lado nós temos os sociais-democratas e trabalhistas europeus, e de outros comunistas e trotskistas após a Revolução Russa. E é nesse momento que o pessoal da LGTV fica muito feliz em dizer: A União Soviética foi a primeira a criminalizar a homossexualidade. E sim, em dezembro de 1917, o governo soviético aboliu as leis cesaristas referente à homossexualidade, aborto e assim por diante. Só que não é uma conquista dos LGBTs em termos de direito, como eles apontam. O que essa galerinha esquece de dizer é que nunca foi e nunca será, e não existe registro disso, de que essa turminha aí comunista tinha como pauta em termos de campanha, exposição de campanha e de ideias, a redução do preconceito contra os homossexuais. Devemos deixar claro, a lei foi abolida, mas uma lei reforça certos comportamentos na sociedade. Então, além da lei ser abolida, seria necessário um processo de conscientização, como divulgação de campanha e assim por diante. E o fato disso não acontecer não é uma coincidência, eu vou mostrar isso para vocês. Nós podemos ver isso em André Gide, que por sinal ganhou o Prêmio Nobel em Literatura em 1947, quando ele escreve o seu livro O Retorno da União Soviética. O que acontece é o seguinte, o André, ao contrário dos socialistas de apartamento que nós temos atualmente, resolveu colocar a cara a tapa e foi na União Soviética lá em 1932. Ele queria saber como era esse país socialista e percebeu que era uma ilusão. O que acontece é que em 1934, coisa que os LGTVs não comentam pra vocês, existiu uma lei que era anti-homossexuais. E o André foi tentar conversar com Stalin sobre isso, só que o André não podia reclamar. Literalmente. A lei se trata do artigo 121 do Código Penal da União Soviética lá de 1934. Vamos ver como Stalin amava nossos amigos coloridos? Relação sexual entre homens deve ser punido por privação de liberdade por um período que não exceda a 5 anos. Ou seja, não é um exagero quando se diz que essa galerinha LGTV, caso estivessem lá no tempo de Stalin, ou estariam em trabalhos forçados, ou perceberiam que Paredão não é um programa divertido de se assistir. Eu quero deixar claro também que o site marxist.org, pela qual eu sempre busco fontes e referências, ele não tem esse artigo lá no site, por mais que tivesse outros diversos artigos. Amigos, é evidente que estão tentando esconder um passado sombrio de vocês. E esse passado sombrio não é coincidência. Esqueça essa ideia de que era um socialismo do passado. Vocês estão sendo usados e eu vou argumentar mais sobre isso no final desse vídeo. Os revolucionários, socialistas e comunistas não gostavam dos homossexuais. Che Guevara, por exemplo, daria um dislike no vídeo da Rita Von Hunt. Che Guevara defendia um homem novo, que se libertaria das suas taras do passado e iria se incorporar das ideias socialistas. E nesse sentido, a homossexualidade é uma parte que precisava ser superada. Ela é a parte das taras do passado. Essa perspectiva homofóbica de Guevara, ela se manifesta em diversas decisões políticas e discursos, para chegar em pleno século XXI e vir, por exemplo, Laura Sabino dizendo que Cuba não fuzilava gays por serem gays. Era só uma coincidência terrível. Mas eu não quero ser desonesto e devo dizer, os gays eles tinham alguns direitos, como por exemplo o de trabalhar. Na verdade eles tinham esse dever. Tanto que em 1965 foram criadas as Unidades Militares de Ajuda à Produção, que eram campos de trabalho destinados às pessoas que eram consideradas antissociais. E eu nem preciso dizer quem eram essas pessoas, não é mesmo? Por mais que a maioria fosse homossexuais, também tinham alguns grupos de religiosos, intelectuais e alguma galerinha da classe artística. Em termos de estimativa, de 30 a 40 mil jovens passaram por esses campos. Como diria Humberto Matos, não podemos desperdiçar braços. E o fato de haver muitos abusos e torturas que decorreram em suicídio, traumas e assim por diante, é só uma questão à parte. Mas pelo menos não era uma ditadura de direita. E em 1973, a Lei 1249 punia ataques diretos à família tradicional cubana, punindo exposições públicas e privadas de práticas homossexuais. Mas por favor, eu não tô falando isso pra você tirar tua camisa do Che Guevara com a bandeira LGBT, não. Quem sou eu para dizer isso? Não é nem meu lugar de fala. Mas isso tudo mudou lá em 1979, quando o Código Penal cubano mudou toda essa questão
para, na verdade, lei pelo crime de escândalo público, mas um direito conquistado pela turminha LGTV lá em suas ditaduras esquerdistas. Obrigado, Che Guevara, por ser tão tolerante. Pelo menos não era Bolsonaro. O que a gente pode concluir desse vídeo? Que a turminha LGBT é um grupo político que serve para fins políticos da esquerda, que tem, em última instância, a necessidade temporária dessa galera. Os socialistas sempre tiveram repulsa pelos homossexuais, colocando eles ou para trabalhar em campos de concentração ou no paredão. A escolha era deles. Não dá pra dizer que não era livre. O que acontece é que o LGBT, feminista, esses grupos mais de minoria, eles têm uma funcionalidade apenas de curto prazo. E essa funcionalidade é de tensionar governos específicos para tentar modificar suas pautas em torno de um grupo específico que é de esquerda. A ideia é que quanto mais demandas de direitos que são autocontraditórios entre si são feitas, mas incapaz o governo é de resolver isso e, portanto, haveria uma tensão ao ponto de rejeição do governo. Só que quando a esquerda, que utiliza muito esse movimento, chega no poder e não tem mais ninguém para contrapor, eles precisam olhar para essas minorias e resolver as necessidades delas, que são autocontraditórias entre si. E nesse sentido, muitos grupos precisam ficar de fora. E é aí que revolta-se contra eles, porque a função de vocês já foi feita, que é tensionar contra governos opositores. Até porque é um socialista, que será de esquerda, não quer ninguém enchendo o seu saco enquanto executa o seu plano de poder. E eu quero deixar claro que sempre que eu falo sobre LGBT, ou quando falei brincando LGTV, é sobre o grupo político, tá? Não as pessoas que buscam, por exemplo, uma aceitação social e a redução da violência, que também existe. Nunca em nenhum momento neguei que existe violência, apesar de entender que muitas das vezes que é colocado violência é colocado de uma forma extremamente indevida, que faz com que haja uma percepção diferente da realidade, mas eu sei que existe a violência contra pessoas que só têm uma opção sexual diferente de outras pessoas. E essas pessoas que só querem ter, por exemplo, a sua autopropriedade respeitadas, elas não estão inclusas quando eu falo, por exemplo, da galerinha LGBT. Galerinha LGBT é um grupo político. Só isso. Eu digo isso porque para essas pessoas que são homossexuais, que são trans e tudo mais, eu diria para não buscar soluções na política, para ser como eu faço, apolítico, porque ninguém tem em seu coração os interesses que você tem, e a maioria das vezes você vai ser usado como manobra política, seja do que você entende como esquerda, seja como o que você entende como direita. Neste caso é mais esquerda porque eles abraçaram vocês ao ponto de vocês sentirem um conforto temporário. Bom, fiquem com essa reflexão. Projeção, um grande abraço e até mais!